bem-vindas ao Festival Jasmins, Aulas Abertas. Antes de começarmos, gostaria de informar que esse projeto foi realizado com o apoio da Lei Aldir Blanc, na cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de São Paulo e do Governo Federal. E hoje, nossa aula é com a nossa trompetista maravilhosa, Grazi Pisani, que vai falar sobre a linguagem musical brasileira no trompete. Seja muito bem-vinda, Grazi. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Quero agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui agora nesse encontro e dizer que é uma realização muito grande esse festival está acontecendo com essa grandeza, com essas professoras, com essas masterclasses incríveis e vamos dar seguimento ao trabalho. Gostaria de já iniciar compartilhando um material que eu preparei para a gente já dar seguimento ao tema. Só um minuto. Vejam se está tudo certo. Conseguem visualizar o PDF? Sim, Grazi, está ótimo. Maravilha. Vamos lá. Bem, como a Fabrícia já mencionou, meu tema é sobre linguagem musical brasileira, começando pela rítmica. Eu gostaria de contextualizar o que eu quero dizer, porque é um tema muito amplo, né? Que pode ir para vários caminhos e eu quero situar a gente aqui aonde a gente quer chegar. Primeiro, com linguagem musical, é uma coisa que eu ando buscando, que eu ando estudando, ando pesquisando muito e me deparei com a definição de linguagem propriamente dita, né? E linguagem musical, por consequência. E percebi nessa pesquisa que a linguagem musical não é algo isolado, é algo atrelado a um fator cultural, social das pessoas. Então, linguagem é uma comunicação, é como você se comunica. Então, linguagem musical é como você vai se comunicar tocando determinado estilo musical. E o que eu queria reforçar é que isso não é uma coisa isolada só na música. A cultura, a gente engloba várias artes, engloba também a fala, o estilo de vida, a classe social, enfim. É uma antropologia completa. Então, é muito interessante a gente entender quando a gente quer buscar linguagem musical de um determinado estilo brasileiro, que a gente quer buscar se começar por isso, né? Entender que é uma experiência de vida, é uma vivência, aquela linguagem, aquele determinado estilo surgiu numa época da história e talvez você não tenha convivido. Então é legal para você imergir nisso, estudando a história, estudando os fatores extra-musicais, mas que são culturais, que englobam e formam essa linguagem musical também. Dando exemplo, por exemplo, um roqueiro, ele vai ouvir rock, mas ele também vai se vestir de uma certa maneira, ele vai ter certas amizades, vai falar de determinados assuntos, vai muitas vezes também pertencer a uma classe social, vai ter uma culinária, beber algo específico, ter um tipo de festa da qual ele se interesse, e etc. Então, isso acontece com todos os estilos, principalmente os brasileiros, né? Então, quando eu falo de linguagem musical brasileira, eu queria, nessa aula, dar uma sintetizada, uma introdução da minha experiência estudando esse assunto, do que eu quero buscar com a linguagem brasileira e por onde eu estou caminhando com isso, por onde eu estou começando essa pesquisa e para onde eu quero chegar.
Para a gente falar do Brasil, não tem como a gente não falar da história, se situar historicamente, porque aí a gente começa a entender de onde a gente tem herança cultural e herança musical. E a gente se depara aí com 4 etnias, vamos dizer assim, 4 lugares, 3 continentes muito importantes que influenciaram o Brasil. O povo europeu, o povo africano que veio trazido, e o povo árabe também, e o povo indígena que já estava aqui, já estava no Brasil, né? O único povo desse nativo. E esse gráfico que eu coloquei é só uma síntese das influências que a gente recebe, de alguns exemplos de influências que a gente recebe culturais aí de cada um dessas etnias, né? A gente recebe da nossa herança indígena a exploração rítmica, cirandas, círculos, danças, vocalizações e rituais, né? Cultos, rodas, fazer coisas em roda, tanto danças como manifestações ritualísticas, música, tudo é feito através dessas rodas, desses rituais, e é uma coisa que a gente vê muito trazida na nossa herança musical. A africana também trazendo toda a questão da batucada, dos tambores, da complementariedade rítmica. A diáspora africana nos trouxe muita coisa disso, as lutas, a lamentação, as cantigas, a forma circular também, as superstições e a espiritualidade, e os instrumentos de percussão, principalmente instrumentos de pele. Já a influência europeia também nos trouxe diversas outras culturas, principalmente as culturas didáticas. A nossa escrita musical, a nossa forma musical, a gente tem diversos gêneros. Paula falou do choro, que tem uma forma rondó, que provém dessa escrita musical, dessa forma musical europeia. Então, a gente tem aí influências muito grandes, europeias, africanas e indígenas, e árabes também, né? A influência árabe veio junto com a europeia, e a gente tem, por exemplo, os instrumentos de cordas, são provindos, são parentes da cultura árabe, até o pandeiro, originalmente, o pandeiro é uma invenção brasileira, mas ele veio de adaptações de instrumentos da mesma categoria, instrumentos árabes. Então, tudo isso a gente tem junto da gente, a gente vem trazido desde muito antes da gente estar aqui. E é interessante a gente entender a linguagem musical brasileira, que ela vem atrelada a tudo isso daí. Esse segundo mapa que eu fiz, se não der para enxergar, vou tentar dar uma aumentada. Esse segundo mapa também é um outro resumão, tem muita coisa além do que está aí, desses nomes, mas é um mapa do nosso querido país, as regiões e mais ou menos essas vertentes musicais que se colhem por região, porque o país, justamente por receber essa carga pesada de miscigenação, de mistura de raças e culturas, a gente é muito diferente, muito misturado dependendo da região do país, e isso influencia também na música. A região sul e a região centro-oeste receberam bastante carga europeia. A gente pode ver, por exemplo, polca, tango, valsa, moda, sertanejo, rasqueado, guarânia, catira, vilão, tambor, boia, serra, shot, bumba, meu boi, caranguejo, horário e vaneirão. Então, receberam culturas africanas também, receberam principalmente cultura europeia, muito enraizada na música. No Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, samba, e aí todas as vertentes do samba, samba de enredo, samba canção, samba dolente, samba de quadra, samba rock, né? Choro, machixe, congada, buriti, toada, desafio lá de Minas, né? Mineiro pau, aboi, batuque, cantiga, canto de lavadeira, canção moirão, martelo agalopado, quadrão de 8 pés, mulungu, bangulê, bambaquerê, bambolada, jongo da serrinha, né? E também recebe uma miscigenação muito grande, misturando cultura europeia
e muita cultura, muita carga africana também, muita carga africana. Lá em cima, norte e nordeste, mesma coisa, batuque, cabula, lundu, frevo, samba de roda, cateretê, calango, cachimbó, chachado, tambor de crioula, boi, frevo, maracatu, coco, baião, forró, maculelê, jongo, caxambu, ijexá, lujá, candomblé, e por aí vai, a lista é muito grande, né? Então, isso é só para a gente entender o quanto que a gente é diverso, né? Para falar de linguagem brasileira, a gente tem que entender essa diversidade gigante que a gente tem para se direcionar para o que a gente quer. E entender que essa carga africana, europeia, árabe e indígena existe na nossa cultura no geral e na nossa música também. Passando aqui adiante, eu fiz uma colinha aqui, porque esse adendo, referências, é um fator bem interessante para quem quer aprender linguagem musical brasileira. A gente ouvir muito, né? Ouvir muito aquele estilo, os compositores consagrados, as bandas, as gravações, os discos, enfim, tudo que a gente puder coletar daquela linguagem específica que a gente quer trabalhar, que a gente quer se inserir. E procurar também entender onde essa linguagem se manifesta, com quem ela se manifestou. Isso tudo tem a ver com você imergir nessa linguagem e conseguir entender a musicalidade. E não só tirar do papel ou tirar de ouvido só a parte musical como uma maneira isolada. O Brasil, a gente não teve essa vinda da tecnologia rapidamente como outros países. Mas a gente já tem, a partir do século XIX, início do século XX, adventos tecnológicos de gravação para cá. Fiz uma colinha aí. Até o final do século XIX, o nosso país disseminou muita coisa cultural e musical através da tradição oral. Então, isso é uma cultura nossa de passar para frente através da tradição oral. E por isso muita coisa acabou se perdendo. Mas em 1906 chega o gramofone aqui, rádio 1900, década de 40, final de década de 30, início da década de 40. O vinil veio junto também nessa mesma fase, mas ele se disseminou em massa mais em meados de 50. O CD em 86 e as plataformas de streaming já em 90, mas a gente já foi conhecer mais popularmente lá para os anos 2000, 2010, 2011, por aí. E aí, por que eu estou falando isso? Porque de lá para cá, já desde a era da rádio, por exemplo, a gente tem, graças ao streaming hoje, a gente tem como acessar diversos materiais dessa época, da era da rádio, dos vinis, dos LPs. Então, tem muita coisa que se resgatou dali, que dá para a gente ouvir, que dá para a gente buscar. Por quê? Essa dica que eu coloquei nesse box, ouvir de trás para frente, é literalmente isso. Você ouvir do mais antigo, da gravação original, do compositor, o pioneiro, as primeiras manifestações daquela linguagem que você quer trabalhar, brasileira. Ouvir do primeiro, do que se tem registro, e vir ouvindo o restante. Isso é muito importante da gente, como músicos, fazerem para estudo de linguagem. Isso abre muito, amplia muito, a gente se situa muito em relação a como essas pessoas tocavam, como elas eram, como que se dava a maneira de se tocar, elementos importantíssimos que a gente pode absorver hoje ouvindo com a tecnologia. Então é importante, é interessante e é válido demais se fazer esse tipo de estudo. Ouvir sempre, primeiro ouvir e ouvir de trás para frente. Eu fiz um compilado, novamente, né? Fica até chato citar pessoas, né? Porque tem uma porrada de gente fora aí dessa lista que tem merece esse título aí. Mas só a nível de quem não entende quase nada e quem está bem fora desse assunto, pessoas que estão começando nesse assunto agora, então, partindo desse pressuposto, eu fiz essa listinha para que a gente se situe. Trompetistas dedicados à música brasileira. Então, dedicados quer dizer que viveram ou vivem a vida inteira
dedicando à música brasileira, assim, essencialmente. Então, Porfírio Costa, Bonfíglio de Oliveira, Pedroca, Maurílio Santos ou Johnny Starr, o nome dele americano, Márcio Montarroio, Silvério Pontes, Aquiles Joatan, Gessé, Gil, Jericó, Fabinho, Moisés Alves e por aí vai. Ainda tem muita gente faltando nessa lista. Mas já é um caminho, é uma linhagem. E cada um na sua cultura, na sua vertente, né? Tem gente aqui do choro, do frevo, do baião, do samba, enfim. Bandas dedicadas à música brasileira, aí eu falo por bandas, são grupos que têm naipe de sopros ou naipe de trompete, né? Orquestra Tabajara, Moacir Silva e seu conjunto, Moacir Santos também, né? Os Ipanemas, os Copas 5 e 7, Mantiqueira, Brasilidade Geral e Noneto de Casa, galera da pesada de hoje, né? Da nova geração, Spock Frevo, Rumpilés, por aí vai, né? Tem muita coisa. E para a gente buscar, e é legal a gente ouvir sempre de trás para frente. Eu não coloquei em ordem cronológica exatamente aí não, mas é legal ouvir nessa ordem cronológica o que apareceu primeiro, né? E vir ouvindo, se a gente quer buscar mesmo entender essa linha de onde a sua linguagem se desenvolveu. Artistas brasileiros que tocam com trompetistas, ou que tocam com naipe de metais, né? Jorge Ben, Simonal, Djavan, Branca de Neve, Elza Soares, primeiros discos da década de 65, 67, é lindíssimo os arranjos do Nelsinho, trombone. Alcione também, primeiros discos, Leni, primeiros discos. Chico grava até hoje com metais, com big band. Das Neves, João Bosco, Elis, Paulinho da Viola, Rosa Passos, e a lista também é gigantesca. Mas só o norte, porque eu acho que é interessante a gente ter referência, né? Ter alguns nomes para ouvir, de repente, se vocês curtirem, continuar ouvindo, buscar por outras fontes similares, enfim. E uma outra dica que eu separei para esse tipo de estudo é ouvir mais que o seu instrumento. Parece uma coisa óbvia, mas a gente tem a mania de ouvir só as coisas que tem o nosso instrumento tocando na gravação, e quando ouve só a linha do nosso instrumento, né? Então, para a gente buscar linguagem, principalmente linguagem brasileira, é interessante a gente ouvir os outros elementos que estão tocando junto, ouvir mesmo com um ouvido analítico. A batucada, principalmente, os instrumentos percussivos, a bateria, todos os instrumentos de percussão na música brasileira, é muito importante a gente estar com o ouvido ligado quando for escutar esse tipo de repertório ou até tocar junto com essas pessoas, né? Uma roda de choro, uma roda de samba, enfim. Ouvir a harmonia, ouvir os baixos, os contracantos, no caso de choro, no caso de músicas brasileiras que têm esses contracantos, melodia e letra se tiver, né? Ouvir tudo que o máximo que a gente puder, arranjo, ouvir também, forma musical, entender como um todo, porque tudo isso faz parte dessa linguagem. E isso vai te dar bagagem para você interpretar melhor aquele estilo e ter mais embasamento de linguagem, propriamente dito. Um estudo que eu ando fazendo, que eu ando buscando, é esse aqui. Eu vou dar como exemplo o gênero samba, tá? E é uma maneira que eu tenho estudado, que tem aberto a minha cabeça, principalmente por eu ser soprista, por eu ser trompetista. Meu instrumento é melódico, então eu sinto também que a maioria das pessoas que tocam trompete, que tocam instrumento de sopro, instrumentos melódicos, tem essa dificuldade de entender a parte rítmica e incorporar a parte rítmica. E isso é um coração muito grande, é um princípio muito fundamental para se entender qualquer vertente de música popular brasileira. Então, é um estudo que eu tenho feito, pesquisando com pessoas que tocam esse tipo de estilo, que se dedicam a isso, percussionistas, sambistas, e eu fui atrás disso e consegui montar esse materialzinho. Vamos lá. Esse estilo, samba, ele é, como a maioria dos estilos populares brasileiros, ele é determinado num compasso simples e binário.
2/4, onde o tempo forte é o segundo tempo e não o primeiro. Então, olha que interessante isso aí. Nesse segundo compasso, o que eu fiz? Eu só subdividi cada um dos tempos em 4 semicolcheias, como tradicionalmente no samba se faz essa subdivisão. Porém, essa subdivisão não é simétrica, ela é malemolente, vamos dizer assim. O espaço entre uma semicolcheia e outra não é exatamente o mesmo, não é espaçado igualzinho. E isso que dá o verdadeiro balanço da música. E nesse terceiro compasso, já vamos aparecer essa primeira clave rítmica, tá? Ontem, belíssimamente, Priscila e Carol, nossas musicistas da banda, fizeram uma masterclass maravilhosa, falando inclusive sobre as claves rítmicas. Então, quero só complementar isso para quem não estava ontem, que é essa célula rítmica, essa marcação rítmica contínua que se encaixa em outras marcações definindo um estilo musical. A grosso modo, é uma célula rítmica contínua e a gente pode começar ela do começo, do meio, do fim, né? Como as meninas falaram ontem. E elas definem esse estilo, elas dão base para esse estilo musical, para qualquer estilo musical brasileiro acontecer, tá? E a base, as primeiras células rítmicas, a principal célula rítmica do samba é justamente essa última semicolcheia do primeiro tempo pendurada e depois o segundo tempo marcado na cabeça. Então ficaria assim: 1, 2, 1, tatum, 1, tatum, 1, tatum, 1, tatum. Só de fazer isso a gente já sabe que é samba, né? É engraçado porque define tudo. A partir daí, todos os outros instrumentos de percussão e os de harmonia e de melodia vão se nortear. Então, o samba se define a partir dessa pequena clavezinha aí, beleza? E aí, a gente tem dentro do samba a presença de vários instrumentos de percussão tocando juntos e instrumentos que se separam em frequências graves e frequências agudas. Os instrumentos de frequências graves, por incrível que pareça, são instrumentos improvisadores, são elementos improvisadores. E os instrumentos de marcação aguda são instrumentos marcadores. É claro que todos os instrumentos de percussão marcam, né? Mas os instrumentos graves, eles têm essa função, desde que eles marquem essa primeira célula do tatum, eles conseguem improvisar em todo o restante do compasso, o que vem antes ou o que vem depois. Então, são eles quem passeiam, inclusive até os instrumentos não percussivos, o violão de 7 cordas, os instrumentos mais graves, eles passeiam mais, eles estão o tempo todo improvisando. E é interessante a gente entender isso quando vai se tratar do samba em específico. Coloquei aí uma clave, por exemplo, de um instrumento típico do samba de frequência grave, o surdo. E marquei em cima aí os tempos, o primeiro, o segundo tempo, em vermelho, onde está o tempo forte, para a gente não esquecer. Quando a gente tem uma entrada do surdo, isso é muito interessante. Ele entra no primeiro tempo, ele faz um famoso bumbax, que é uma chamada para ele entrar na marcação. E ele entra no primeiro tempo para depois se firmar no segundo tempo. Essa clave do tatum, ela acontece a cada um compasso. Então, desde que ele faça a entrada com o bumbax, ele segue com esse tatum e pode variar em todo o resto. Fez samba. Eu tenho um tantã aqui. Não sou percussionista, perdão aos percussionistas se estiverem presentes, mas vou usar um instrumento de marcação grave para poder exemplificar isso. Vou fazer essa entrada do bumbax e do tatum na pele. 1, 2, 1 e 2. Então, tem esse bumbax. Bumbax,
desde que eu mantenha a marcação do tatum, eu posso variar em todo o resto. Fiz algumas variações só para a gente entender como isso se dá. E aí, por isso que a gente entende que tantos instrumentos de percussão conseguem soar juntos, mesmo tocando improvisado, mesmo tocando o que vem na cabeça no momento, sentindo que eles vão fazer uma determinada variação rítmica, e eles conseguem não sair, não destoarem, não saírem da linguagem, não permanecerem coesos, porque eles mantêm essa certa clave rítmica principal. Os elementos agudos também marcam e também têm suas claves. Vou pegar aí o famoso teleco-teco, que é uma clave rítmica muito característica aí do samba, uma clave muito africana, que a gente tem de herança, e ela é essa marcação aí que está escrita. Tá, 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 tá. Como vocês puderam ver, é uma clave de 2 compassos, diferentemente da clave do tatum, que ela acontece a cada 1 compasso. Então, ela não entra em qualquer lugar se ela for somada a esses outros instrumentos. Dependendo da onde o samba se encaixa, a melodia do samba se encaixa, a gente adiciona um prefixo e depois entra com a marcação do teleco-teco na cabeça. Tá? Eu vou tocar aqui também, estou com tamborim e vou tocar essa marcação. A pele de trás faz um rebote. Então, eu sempre estou fazendo a subdivisão e semicolcheia, mas a clave, a nota, está vindo de acordo com o que está escrito no PDF. E a mão de trás faz o rebote com a subdivisão. Eu posso entrar com esse prefixo aí. Posso entrar com esse prefixo aí, por exemplo. Então, isso pode acontecer, como a Pri falou ontem, pode acontecer, a gente pode entrar com a clave no meio, pode entrar com a clave no final, desde que a gente entre respeitando esse tempo, respeitando essa clave, essa acentuação nos lugares que ela fundamentalmente se encaixa, dá tudo certo. E quais são esses lugares que ela se encaixa, Grazi? Então, esse último quadrinho aqui, o que eu fiz? Eu analisei essas 2 linhas juntas. Coloquei a do grave embaixo, a do agudo em cima. Usei como exemplo do surdo e tamborim. Coloquei aqui o bumbax, tempos 1 e 2, tempo forte. E o que acontece? Muito interessante isso aqui, ó. Esse tatum, ele se encaixa na primeira vez. A única nota que se encaixa aqui com o tamborim é essas em verde aqui, ó. Desse tatum, né? Dessa clave principal. É essa segunda nota, o tum. E no segundo compasso, onde termina a clave rítmica do tamborim, encaixa-se o tá do tatum, junto com o surdo. Que interessante. Então, por isso, fica coeso. Ora, o tamborim se encaixa, a única notinha, na segunda nota desse tatum, e a outra se encaixa com a primeira nota desse tatum. Muito interessante. Então, é uma regra sem ser uma regra. Eu coloquei isso analisando, mas se você perguntar para qualquer sambista que nasceu na roda de samba, ele vai ficar surpreendido de saber disso, porque é uma coisa internalizada da linguagem, mas se você para analisar, você encontra os porquês, né? Vamos lá, agora passando isso para o instrumento, para o nosso instrumento, para o trompete. A gente pode definir essas ênfases rítmicas, começar a trabalhar isso para quem nunca praticou, de diversas formas, mas basicamente a gente usa a articulação e a acentuação rítmica.
né? A articulação, para quem não sabe, são aquelas sílabas que a gente vocaliza na hora de emitir, começar a nota no instrumento, né? As sílabas para o início da nota e mais a terminação de nota, né? Isso define a articulação daquela nota, certo? E a acentuação é quando a gente ataca com o golpe de ar, o golpe diafragmático. Não necessariamente a língua e a boca, a sílaba tá vindo aí. Pode vir junto também. Mas isso provoca uma ênfase sonora um pouco maior, tá? Vou colocar como exemplo aí esse exercício número 1. Eu separei 2 exercícios para a gente praticar. São coisas que eu ando estudando. E, primeiramente, para a gente entender, ter essa noção, incorporar essa noção rítmica, colocando articulação e acentuação com nota parada. O que eu fiz aqui? Coloquei a clave do teleco-teco do tamborim, como a gente está falando dela, coloquei ela aqui. E coloquei embaixo as subdivisões em semicolcheias, tá? Com os acentos onde esse teleco-teco soa. Como se eu fosse um tamborim, eu estivesse tocando as notas com acento e os rebotes daquela minha mão atrás do tamborim com a articulação, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer aqui uma contagem. 1, 2, 1, 2. Para quem não entendeu, eu vou fazer então só a clave e depois eu vou fazer as subdivisões sem acento para ver como são coisas isoladas. A gente tem que realmente juntar. Só a clave. 3, A. Só a subdivisão de semicolcheias. 3, 4. Se eu junto os dois, botando o acento, o diafragma nesses acentos, somado à minha articulação, eu tenho esse volume sonoro. Legal. Eu posso fazer isso com diversas claves para eu poder entender com outras vertentes, com outros estilos musicais, tá? E posso aumentar ou diminuir o volume. O volume não, o andamento, para que eu faça isso mais rápido ou faça mais lento isso. E um segundo exercício que eu peguei aqui é uma melodia que os trompetistas pouco conhecem, né? Nunca tocaram, que é o exercício 16 do Arbanz, a nossa Bíblia Sagrada. Eu usei mesmo esse exercício de propósito, porque é um exercício tirado do erudito, né? Tirado do estudo erudito, europeu. Então, a gente vai botar aqui, vai abrasileirar isso através do mesmo exercício. Vou até colocar uma base aqui. Deixa eu só sair. Vou colocar uma base de percussão, uma base do querido amigo e grande percussionista Rafael Toledo, pandeirista. Inclusive, é um material super interessante de se acessar. Ele está fazendo um trabalho de gravar playbacks com pandeiro, super bem tocado. E você pode mudar os andamentos, isso está no YouTube. E eu vou colocar aqui a versão que ele tem de machixe, a 75 BPM. Antes eu quero me situar, vou tocar o Arbanz do jeito que a gente costuma estudar ele, com articulação tenuta e sem nenhuma acentuação. Então, vou fazer aqui. 1, 2, 3.
esse é o exercício, essa é a melodia. E eu vou colocar essa mesma melodia dentro do machixe. Vejam se tá todo mundo escutando. Estão escutando? Sim. Então, eu vou primeiro escutar esse balanço. E vou fazer a acentuação de acordo com esse pandeiro que eu tô ouvindo. Então, o mesmo exercício, no mesmo andamento e soando completamente diferente, né? Parece que é uma melodia de um choro, de um machixe, enfim. E é uma melodia de um livro de música erudita, de técnica de trompete. Então, eu posso usar esse mesmo exercício com outras vertentes, né? Eu já fiz até esse estudo com jazz, né? Tô no mesmo andamento, só que aí a minha acentuação de marcação tá no 2 e 4, né? 1, 2, 1, 2. Então, eu posso usar esse estudo de linguagem, de botar esse acento, de botar essa articulação junto com a clave rítmica e já muda completamente a mensagem que eu estou mostrando, que eu estou transmitindo no meu instrumento, no trompete, ok? Então, era isso que eu queria falar. Eu vou voltar aqui com a tela. Só um minutinho. Voltar aqui para o Arbanz, porque existem outras maneiras de se aplicar, né? Aplicação em escalas, melodias, estudos, repertório, a gente pode usar essa mesma maneira, tanto em nota parada como na melodia andada, nos nossos estudos. Vai fazer um estudo de escalas, você pode fazer um estudo de escalas colocando uma base de pandeiro no machixe, por exemplo, e tentar encaixar essa acentuação. Samba, frevo, baião e por aí vai. Variação rítmica, isso vem depois, porque como a gente veio da tradição oral, de uma vivência de linguagem totalmente presencial, né, no Brasil, muito mais do que documentada e datada, as coisas são muito variáveis. Então, nunca é uma coisa engessada quando a gente trata de linguagem, acentuação, articulação. Não tem um jeito fixo que a gente toca. É um jeito circular, que ele muda, né? Desde que a gente respeite aquela clave principal, identifique e respeite, né? Então, é preciso ouvir com esses ouvidos abertos no coração da nossa música brasileira, que é a percussão. E aí vem a variação, desde que a gente consiga entender, esse é um primeiro momento, e no segundo momento a gente vem fazendo a variação rítmica, tá? Porque senão a gente vai perder o andamento, vai cruzar, vai fazer... não vai ter um domínio, né? Então isso vem um pouco depois. Trabalhe um pouco isso com nota parada ou com exercício que você já toca, já tem decorado, já faça bem, para depois você aplicar aí dentro do repertório, e tocando com gravações, enfim. E a gente pode aplicar, obviamente, também na improvisação, na leitura, na interpretação, enfim, completamente possível, né? E é isso. Eu gostaria que vocês, se tiverem alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. E é isso. Vou abrir aqui para perguntas aí. Fabrícia e Paula, Elis, ajudem-me aí, ajudam. Bom, Grazi, parabéns, hein? Incrível a sua aula, muito legal. Parabéns. Obrigada. Muito bem, Grazi. muito boa. Você usa isso não só no Arban, né, Grazi? Não só no Arbanz, eu uso, por exemplo, tenho feito com escalas. Então, estou praticando escalas, eu já
boto alguma coisa rítmica para eu conseguir acentuar essa escala. Aí eu procuro gravar, ou quando eu vou tirar coisa, eu procuro tirar músicas, tirar introduções, trechos de solo de música brasileira, dessas referências que eu coloquei no PDF. E tento entender onde eles estão acentuando e fazer igual com outras frases, com coisas minhas, a mesma marcação. E aí você aplica isso no improviso também? No improviso também. Que a aula é curta, a gente tem pouquíssimo tempo e o assunto é muito vasto, né? É só uma introdução, mas tem uma outra coisa que é legal de fazer, que é fazer essa brincadeira de ouvir, pesquisar mesmo solos de música brasileira, de samba, de choro, de música solada, improvisada, que tem bastante. E eu queria mostrar alguns exemplos. Talvez eu faça uma playlist, talvez, e deixe disponível, de solos, assim, de trombone, de trompete, que é uma nota só, mas um baita solo, porque tem balanço, usa muito a rítmica. É praticamente um outro instrumento de percussão junto com aquela batucada toda. Então, isso que fica coeso, assim, fica super gostoso de ouvir, assim, mó barato. Mais do que encher de nota ou usar uma tensão. É diferente, a depender do estilo que você tá falando, né? Tô falando ainda de samba, de choro, de machixe, né? E acontece muito desse jeito. Quando você encaixa a questão rítmica, a coisa flui. Você tá estudando um pouco de percussão para ajudar isso? Tô estudando. Tô estudando o básico, né? Sim, então, ajuda, né? Eu tô com alguns instrumentos, ajuda demais. Muito bom. Ajuda demais. Acho que a gente que é de instrumento melódico, procurar um instrumento de harmonia e um instrumento de percussão, pra gente pelo menos ter um contato básico, né? E compreender, faz muito bem, assim. Tá abrindo demais a minha percepção rítmica e a minha percepção musical no geral. Legal. Eu desenvolvi um trabalho no ano passado, um e-book com o Pedro Moreira, trombonista, meu companheiro, e um e-book de 9 duetos de música brasileira. São composições a 2 vozes, para trompete e trombone, mas a gente transcreveu para todas as claves e para todo mundo conseguir ler qualquer instrumento. E é legal porque a gente gravou a base percussiva. Então a gente fez baião, fez frevo, samba, machixe, valsa, alujá, ijexá. Então misturou um pouco das vertentes africanas, europeias que a gente tem. E onde encontra, Grazi, esses duetos? Eu tenho nas minhas redes sociais. A gente tem lá disponível o e-book. E a gente se preocupou com isso porque era uma coisa que a gente gostaria de ter de material para estudo de linguagem, para experienciar, porque como eu falei, a música brasileira é uma experiência, você tem que entender aquilo na prática mesmo, conviver com aquelas pessoas, com aquele ambiente, ouvir muito aquele estilo, qualquer que seja, né? Acredito que isso é com tudo, mas na música brasileira, principalmente porque a gente tem um déficit de documentação, de material escrito sobre isso, pesquisa, e até muito pouco tempo a gente estava disseminando as coisas pela tradição oral. Então, isso é muito da nossa cultura, então é legal a gente buscar maneiras, até a gente como professoras, né? Buscar maneiras disso, disseminar essa experiência através também da forma acadêmica, né? Dos dois lados. E aí é isso, eu fiz uma composição de baião que eu acho que é interessante, a gente pensou muito nisso de acento, e a melodia já é essa marcação. Eu vou só tocar esse trechinho só para sair um pouco de uma outra vertente. Então, o que eu estou fazendo é uma melodia super simples, mas que se eu não coloco acentuação, ela não soa baião.
ela vai soar diferente, vai soar uma outra coisa. Então, posso fazer com nota parada esse acento. Então, esse apoio do diafragma é interessante para a gente usar bastante, né? A gente que é soprista, usar porque isso encaixa, isso é a nossa maneira de percutir, conversar com o que está acontecendo naquele estilo. Ô, Grazi, tem a Carolina Andrade que falou que gostaria dessa playlist, sim, essa que você falou. Maravilha. E tem a Sheila Batista que está perguntando qual é o nome do percussionista que você comentou, que você disponibilizou o ritmo de samba no pandeiro no YouTube. Sheilíssima! Um beijo! Saudade. Rafael Toledo. Esse cara é o cara. Não é por nada, não. Ele é um... Toledo. Rafael Toledo. Um dos maiores percussionistas de pandeirista que a gente tem no mundo. Olha, tem muita gente que falou, dando parabéns. Indira Dourado, Cláudia Pereira, Carolina Andrade, Kleber Guitarra, Giovanni Velasco, Dudu Quirino. Maravilha, grande Dudu. Isso, e fora as nossas queridas Jasmins, que também se manifestaram bastante, todas falando que a sua aula tá maravilhosa, muito legal. Lindezas. E eu acho que você pode falar as últimas coisas que você quer, Grazi, e apresentar de amanhã, a próxima aula, fica à vontade. Eu gostaria de encerrar colocando essa pulguinha na orelha de todo mundo, assim. Vamos ouvir, buscar, sempre ouvir de trás para frente. Por exemplo, vou tirar um choro. Ouvir a primeira gravação, né? Porque a gente vai pesquisar no YouTube, nas plataformas, a gente acha diversas releituras e é super interessante também a gente ouvi-las, mas buscar sempre o primeiro, o que foi feito primeiro, né? Às vezes até o próprio compositor foi o primeiro intérprete a gravar e ali a gente consegue entender muita coisa para o nosso instrumento, para a vertente que você quer usar, enfim, desde que você tenta buscar de trás para frente, do que veio antes e o que foi se transformando, como essas pessoas faziam e como a gente está fazendo agora, porque aí a gente consegue entender para onde a gente quer ir, a gente consegue saber de onde a gente veio, aonde a gente está e consegue caminhar para onde a gente quer ir. Olhar para a tradição, né? Olhar para não esquecer da tradição e para inovação, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que a gente tem que ter como bagagem. A gente tem essa cultura riquíssima. Acho que a música do Brasil é dos maiores tesouros que a gente tem, que a gente se orgulha mesmo. É a nossa música, ela é reconhecida no mundo inteiro. Nossa música é muito boa, tem muito boa qualidade. Então, é interessante a gente, como músicos principalmente, musicistas, preservar isso, né? Resgatar isso, adquirir isso para as nossas vidas, entender, mesmo que a gente depois escolha não trabalhar com aquilo, mas experienciar aquilo como um conhecimento de si mesmo, porque a gente é brasileiro, então nada melhor da gente estudar como a gente estudando o nosso país e as culturas que a gente tem dentro dele. Então, quero encerrar agradecendo muito a presença de todos vocês, a paciência e muito obrigada mesmo. É uma honra. Muito feliz que isso acontecendo. A gente que agradece, parabéns, foi lindo a sua aula, é isso, né? A gente é muito carente, o brasileiro é muito carente, sobretudo de metodologias mesmo da nossa própria música, né? Então você arrasou, assim, todo mundo tá realmente muito feliz e parabenizando você e bom, muito obrigada, né? Obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, foi uma aula linda. E, gente, a gente espera todos e todas vocês amanhã para mais uma aula com a nossa trombonista maravilhosa, Cindy Burgani, e ela vai falar um pouquinho sobre o uso de técnicas de improviso vocal para o improviso no trombone. Então, a gente espera vocês lá, vai ser muito bom. Então, palmas para Grazi, gratidão!
Muito obrigada, Arrasa. gente. Muito obrigada. Boa noite, Beijo, boa pessoal. noite. Noite, até amanhã.